O empate dá o título ao Flamengo. Ailton cortou na perna esquerda, já na grande área. Mais um corte. Ailton, lindo lance. Gol! A bola pegou no Renato. Renato ainda tocou na bola. Na barriga do Renato. Confirmando. Renato faz o terceiro. Meio sem querer. Agora, mais do que nunca, com o apoio da nossa torcida, a gente vai brigar pelo estadual. Qual recado você quer mandar para a torcida do Fluminense? Recado que compareça aos estádios, que é ela que faça a parte dela nas arquibancadas, que nós jogadores faremos a nossa aí no campo. Eu fui para Búzios, nas férias, final de dezembro de 94. E aí, daqui a pouco, o Antunes apareceu lá em Búzios, me convidando. O Antunes era o vice-presidente do clube, me convidando para jogar no Fluminense. Eu falei que, não sei, eu já tinha falado com a minha família, que eu não queria mais, estava cansado. Enfim, ele ficou lá praticamente um dia todo, me convencendo a voltar a jogar. Ia jogar pelo Fluminense o campeonato. Eu aceitei, mesmo contra a minha vontade, porque eu já tinha prometido para minha família que eu iria parar. Botei, sabia que eu ainda podia dar muito pelo futebol. Fiquei feliz, né? Muito feliz, porque o Fluminense abriu as portas para que eu pudesse jogar mais um ano, e feliz por participar de um grande clube, onde o clube não ganhava um campeonato há 9, 10 anos. Então eu lembro que eu cheguei até um pouquinho inchado, né, das férias, coisa que eu nunca tive esse problema de peso, cheguei com uns 3, 4 quilos a mais. Já no primeiro dia o João Santana, que era o treinador, ele brincou comigo. Mas rapidinho entrei no peso e comecei a jogar. Bom, cheguei com muita vontade, né? Cheguei feliz, fui muito bem recebido pela torcida, pelas pessoas que lá estavam. Então eu sabia que eu tinha que me preparar, porque eu iria ser bastante cobrado naquele ano. E o que me motivou muito também é que eu falei, o Fluminense estava numa carência de títulos, eu vi o sofrimento por parte do torcedor. E logo em seguida me juntei ao grupo, se eu não me engano foi em Friburgo, onde o Fluminense estava fazendo a pré-temporada. E aí que eu conversei com o João Santana, ele lembro que até hoje que ele pegou muito no pé do meu pijama. Pô, mano, Baby, que me chamava de Baby. Pô, Baby, mas que pijaminha bem feio esse, hein? Falei, é um pijaminha para ser feio, mas de repente o futebol vai te agradar. Eu lembro que quando eu cheguei, quando o João me apresentou pro grupo também, eu falei pro grupo todo que eu estava chegando, não era para simplesmente participar de um campeonato. Por onde eu passei, eu sempre fui campeão, falei isso pro grupo. E aqui no Fluminense não poderia ser diferente. Então, aquilo eu colocava na cabeça, juntamente com o João Santana, quase que diariamente, que o grupo tinha condições e nós tínhamos pouquíssimos jogadores que tinham sido campeões naquele grupo. O quanto era importante a gente ganhar aquele título, o quanto era importante a gente dar de presente pro nosso torcedor. Mas para isso nós tínhamos que trabalhar bastante, porque o nosso grupo era um grupo que não era muito de crédito na praça, digamos assim. Muita gente não acreditava no nosso grupo. E eu falei que no decorrer dos jogos a gente iria subir de produção, sem dúvida alguma, e aquilo a gente ia trazendo o nosso torcedor para o nosso lado, mais do que nunca. E foi assim que a gente começou, principalmente vencendo os clássicos. O primeiro, se eu não me engano, foi 0-0, mas depois a gente começou a vencer todos os clássicos. E aquilo motivou bastante o nosso torcedor. E aquilo foi dando força pra gente no dia a dia. Abre com o Ronald. Acabou o campo. Valeu o cruzamento, olha o gol! Gol! É do Fluminense, é de Renato! E eu falei que muita gente não acreditava que o Fluminense iria classificar. Eu falei, o Fluminense vai classificar sim. Eu banquei na época, me lembro. E nós vamos brigar pelo título. Mas eu estava apostando aquilo, falando aquilo, com aquela confiança toda, para dar mais ainda confiança para o grupo, e porque eu via no dia a dia que aquele grupo tinha condições de chegar. Como foi que você conseguiu construir tão rápido, não só a idolatria que vem com o todo, mas a relação de empatia mesmo com o torcedor, com o clube, com esse momento ruim? Como é que foi? Eu acho que você ganha confiança do torcedor, você vira um ídolo de uma torcida, no caso aconteceu comigo no Fluminense, o torcedor vendo a tua entrega dentro das 4 linhas.
vendo o que você está produzindo, o que você está fazendo pelo clube. E isso desde que o primeiro dia que eu cheguei eu prometi que iria ter uma entrega muito grande. E foi o que aconteceu. Então você vai conquistando o torcedor vê o que o jogador está fazendo dentro do campo. E aquilo foi ganhando uma força, foi passando força pro grupo, foi motivando ainda mais cada jogo que passava o nosso torcedor mais do que não começou a acreditar na gente, e aquilo era importante, passar uma confiança muito grande para o nosso grupo, porque eles estavam vendo que o nosso grupo estava se entregando e muito dentro do campo. E isso na época com vários meses de salários atrasados. Então, para a gente ali não fazia diferença o dinheiro, era questão de honra mesmo, a gente ganhar aquele título para dar de presente para o nosso torcedor. Então, essas palavras, quando eu falava para o grupo que por onde passei eu fui campeão, e ia fazer aquele grupo campeão, porque mais do que nunca, no momento que você tem um grupo assim, que de repente poucas vezes conquistou um título, você precisa mais do que nunca motivar esse grupo. E foi o que eu fiz, juntamente com o Joel, a gente colocou esse grupo para cima, eles começaram mais do que nunca, e isso é muito importante, acreditar neles, entendeu? Acreditar que nós poderíamos conquistar aquele título. E dentro do campo era aquela entrega total. E isso fez com que a gente trouxesse mais do que nunca o torcedor para o nosso lado. E aquilo deu uma força muito grande para que a gente pudesse conquistar aquele título. Mas o que foi mais engraçado foi que no penúltimo jogo, antes da final, eu machuquei. E pouca gente acreditava que eu iria jogar aquela final. Eu estava recuperando um estiramento muscular. Então eu trabalhava no clube durante o dia, aí no final do dia, para desestressar um pouquinho, eu ia na churrascaria tomar meu chopp. E lá na churrascaria só tinha flamenguista. Aí os caras, toma, Renato, toma chopp, toma chopp, toma chopp. Vamos. Aí os caras combinavam entre eles, vamos dar bastante jogo para ele, que ele não vai conseguir se recuperar, ele não vai conseguir jogar o Fla-Flu. E eu tomava meu chopp, ia para casa, fazia o tratamento, voltava, acordava no dia seguinte, treinava, fazia o meu tratamento e voltava na churrascaria tomar meu chopp. Todo dia era a mesma história. Os caras davam bastante chopp para ele não recuperar, para o remédio não fazer efeito, para ele não jogar o Fla-Flu. Enfim, eu joguei. O Fla-Flu fiquei até com medo, porque infelizmente naquele dia choveu bastante. O campo estava bastante pesado e eu estava voltando no estiramento. E eu não sabia se eu iria aguentar o jogo, não. Graças a Deus eu aguentei o jogo todo. E eu fiz até o primeiro gol. Na ponta esquerda, aí Leonardo recebendo, vai procurando a grande área, passou pedindo o Rogerinho, ele enfiou, Rogerinho recebeu, cruzou para o Renato, é agora, bateu, vai entrando e o gol! Dei o passe para o segundo, terminou o primeiro tempo 0-0, 2-0 pra gente. Chega próximo da área, vai daí Márcio, bateu, caiu Ronald, largou o goleiro, voltou, é agora, e o gol! Terminou o primeiro tempo 0-0, 2-0 pra gente. Eu lembro que no vestiário eu falei, gente, presta atenção, já joguei do outro lado. O que a gente não pode de maneira alguma é deixar o Flamengo acordar pro jogo. Porque se acordar, essa torcida vai vir junto e a gente vai ter problemas. E nós já poderíamos ter decidido o jogo no primeiro tempo. Começou o segundo tempo, nós tivemos uma ou duas oportunidades para matar o jogo, não matamos. E aí teve uma falta lá no meio da rua, que o Branco bateu, a bola pegou no travessão, a bola foi tão forte que a bola pegou no travessão, voltou quase no meio de campo de novo. Aquilo que eu falei no vestiário que eu não queria que acontecesse. Aí acordou a torcida do Flamengo. Foi o suficiente para o Flamengo vir para cima da gente. Aí o Fabinho fez um gol de craque, fez o primeiro, o segundo, o Romário fez outro. O Romário nunca tinha feito gol em Fla-Flus. E aí eles empataram o jogo. E o empate era o título deles. E eu falei, porra, chegamos até aqui, isso não pode acontecer. Nós temos que conquistar esse título para o nosso torcedor. Você que estava lá quase no final do jogo, muita gente já tinha ido embora. E o Ailton resolveu fazer aquela jogada, tirou um coringa da manga, fez aquela jogada dele, tirou o Charles para dançar, para cá, para lá. Chutou aí que vem a parte mais engraçada. Esquerda, já na grande área, mais um corte. Ailton, lindo lance. Gol! A bola pegou no Renato. Renato ainda tocou na bola. Na barriga do Renato. E aí pegou a barriga no meio do caminho que a bola entrou. Depois dos dois gols que eu fiz pelo Grêmio em Tóquio, eu acho que esse gol aí foi o mais importante. Por que eu falo isso? Porque na minha carreira eu não fiz muitos gols, não. Mas todas as decisões eu fiz gol. Em todos os jogos importantes eu fiz gol. Por tudo que nós passamos naquele ano,
pela torcida do Fluminense, pelo clube há 9 anos sem ter conquistado um título. E da maneira que foi o jogo, você enfrentar o Flamengo no Maracanã, o Flamengo jogando pelo empate, e a gente ganhar o jogo de 3-2, com expulsões, com tudo o que aconteceu, com um gol assim ontológico, um gol totalmente diferente, um gol de barriga, realmente é muito marcante, muito marcante. Eu lembro não, até hoje, por onde eu ando, e não é porque hoje sou treinador do Fluminense não, mas antes de chegar aqui como treinador, por onde eu andava sempre, várias vezes, até hoje eu assino a barriga de muitas pessoas, de crianças, de adultos, de mulheres, justamente para marcar aquele gol de barriga, que foi um gol, digamos assim, importantíssimo, mas muito esquisito, sem dúvida alguma. E na conversa que você teve com os jogadores e com o treinador antes, no dia anterior, os jogadores sempre falam que você chorou e que você nunca tinha demonstrado esse comportamento, mas que você estava tão imbuído do espírito de ser campeão que você se emocionou quando conversou com eles. Como é que foi essa conversa? Essa conversa, eu lembro até hoje, essa conversa foi uma coisa que me marcou muito, porque eu lembro que nós chegamos na véspera do jogo, no sábado, para treinar. Eu troquei de roupa no vestiário, eu entrei no campo das Laranjeiras sozinho, sentei, nossa, chega a arrepiar, cara. Eu sentei no círculo do meio de campo do campo, sentei na bola, olhei para o Cristo e fiquei falando com ele. Eu falei, pô, dá esse título pra gente, esse título é importante demais, nós chegamos aqui, a gente merece esse título, tudo que nós tínhamos passado naquele campeonato, com salários atrasados, um grupo desacreditado, enfim. E eu falei com ele pelo menos uns 3, 4 minutos, pedindo esse título. Aí quando o grupo todo entrou em campo, eu lembro que eu estava sentado e eu pedi a palavra pro Joel. Então, tudo isso eu passei para o grupo. Falei, nós chegamos aqui, um grupo desacreditado, salários atrasados, a gente se uniu, banquei que nós iríamos chegar na final e nós temos essa chance de disputar esse título. Então, a gente não pode deixar esse título escapar justamente por isso. Nós chegamos onde ninguém acreditava, só nós. E a gente tem que dar esse presente para o nosso torcedor. Aconteça o que acontecer amanhã, não se entregue o tempo todo. Toda vez que estiverem com a bola, me procurem e joguem a bola em mim. Joga a bola em mim que eu estou com muita confiança, porque esse título não vai escapar da gente, não. Então isso, e chorei porque eu estava bastante emocionado mesmo, porque realmente, somente aquele grupo, a gente sabia o que nós passamos durante aquele campeonato todo. Então, se nós tínhamos a chance de disputar o título e conquistar aquele título, eu falei, a gente não pode deixar escapar. O Flamengo vai ter que jogar muito mais do que a gente. Vai ter que ter muito mais entrega da parte deles para eles ganharem esse título. E isso não vai acontecer. O time deles é melhor do que a gente, todo mundo fala, mas dentro do campo são 11 contra 11. A gente vai se superar. Quando o jogo estava 2-2, que dava o título para o Flamengo, eu olhei para a beira do campo e vi o Kleber Leite, que era o presidente do Flamengo, e o Vanderlei Luxemburgo, praticamente isso, com a faixa no peito. Os caras estavam vibrando, já estavam comemorando o título. Eu falei, pô, isso não vai acontecer, não pode acontecer. Vai acontecer alguma coisa diferente nesse jogo. Então, quando o Ailton começou a fazer aquela jogada lá, eu acreditei, pô, essa bola vai chegar dentro da área. E foi um gol muito esquisito, estranho, mas importante que a bola entrou. E aí depois teve mais 1 ou 2 expulsões, né? Teve mais uma do Fluminense depois, o Lima foi expulso. Eu sei que eu chamei o Ézio no final do jogo, antes da saída de bola, falei, Ézio, todo mundo tá com cartão amarelo aqui, você é o único cara que não tá com cartão amarelo, baixa a lenha que vai acabar o jogo. Os caras não podem se criar. O Flamengo estava com 2 jogadores a menos, a gente com 3 expulsos. Uma coisa assim. 2. Eu sei que o Flamengo ainda estava na vantagem. Falei, Ézio, sai fazendo falta, porque qualquer um da gente, se fizer a falta, vai ser expulso. E aí eu lembro que quando nós fizemos o gol, estava 3-2, era tiro de meta pra gente, eu encostei no árbitro. Eu botei a mão na boca assim, eu falei, você vai acabar o jogo agora. Ele, não vai acabar, tem mais 1, 2 minutos, senão você vai acabar o jogo agora, você não pode passar. Eu falei, tá vendo aquela torcida toda ali? Se o Flamengo fizer o 3º gol na gente, eu vou agitar lá fora, que você nunca mais vai viver nessa cidade aqui, hein? Que o torcedor vai te perseguir. Acaba o jogo agora. Ele, não vai acabar, falando, não acaba o jogo agora, hein? Eu fiquei do ladinho dele o tempo todo, azucrinando dele. Acaba o jogo. Quando ele bateu o tiro de meta, você acaba esse jogo. Não vai acabar. Aí bateram o tiro de meta, ele acabou o jogo. 7:15, vai terminar. Renato briga pela bola. Terminou. Fluminense
campeão carioca de 1995, no ano do centenário do Flamengo. E eu lembro que eu sempre falava isso pro grupo. Às vezes o cara joga 10 anos no clube e não ganha nenhum título. Às vezes um cara joga um jogador joga um ano no clube, 6 meses, e faz história no clube ganhando títulos. Então você marca a tua história no clube ganhando títulos. E essa história ninguém apaga. Ninguém apaga mais a história. Você marca a tua história com títulos. E o Ezio, você vê, era um ídolo da torcida, eu tive o prazer de jogar aquele campeonato com ele. E você vê, ele conquistou um título pela primeira vez. Eu acho que mais do que merecido, por tudo que ele fez também, né? Por ser ídolo, pela experiência dele, tudo que ele passava pro grupo também. Então, o que eu falei, nós tínhamos vários jogadores ali que poucos tinham sido campeões, entendeu? E é importante você estar numa decisão sempre de um título, tendo campeões no grupo, porque eles sabem o que é aquilo. Porque muitos jogadores, quando eles não são campeões, eles não sabem o significado da palavra campeão, de dar uma volta olímpica, entendeu? É importante você ter jogadores nas decisões que já tenham sido campeões, porque eles sabem valorizar o título. E era um obstáculo a mais que eu tinha naquele grupo, justamente por isso. Porque ali eu tinha sido campeão várias vezes, talvez um outro jogador que eu não me recordo agora que tenha, se é que tinha conquistado algum título, entendeu? Então, você marcou a tua história no clube como? Você pode jogar 10 anos, se você não é campeão, você não marca. Você tem que conquistar título. E isso o Ezio corre atrás muito. Era importante também a presença dele naquele grupo, porque mesmo ele nunca tinha conquistado um título, mas a importância dele de correr atrás para fazer história no clube. Tem alguma história que você nunca contou sobre esse dia? Teve uma no vestiário ainda com o Antunes. Eu entrei no vestiário, nós comemorando, aí eu vi o Antunes com uma garrafa de café na mão. Falei, caraca, Antunes, nós somos campeões, você está fazendo essa garrafa aí, tá na hora de você comemorar também. Não, ele falou assim, eu tô nervoso, mas o que você está fazendo com essa garrafa de café na mão? Ele falou assim, Renato, vou te confessar. Quando o Lira foi expulso, estava 2-2, a gente ainda podia ganhar aquele jogo. Só que o Lira foi expulso, nós ficamos com um jogador a menos naquela altura. E eu fiquei muito pé da vida com ele. Eu falei, pô, eu vou ficar com essa garrafa aqui. Se a gente não conquistar esse título, eu vou dar com essa garrafa na cabeça do Lira. Ele tinha me falado em aniversário, falou, você não ia fazer isso? Eu falei, não, eu ia fazer, eu estava injuriado. Eu ia dar com essa garrafa na cabeça do Lira pela expulsão dele. Que ali a gente estava parelho ainda, estava 9-9 de linha, e a gente podia conquistar. Quando ele foi expulso ali, eu falei, pô, agora acabou, agora as nossas chances acabaram, porque o Flamengo com um a mais, jogando pelo empate, e ele segurou aquela garrafa de café na mão. Eu salvei o Lira sem o Lira saber. Salvei a cabeça dele. E a garrafa de café também. Salvei o Lira. Até hoje ele não sabe dessa história. E o Antunes falou, pô, não conta pra ninguém. Eu falei, não vou contar. Estou contando pela primeira vez. Qual o sentimento que você tem quando você pensa na camisa que você usava quando você fez o gol de barriga? Pô, eu lembro na época que o clube não tinha patrocínio. Aí a prefeitura colocou Ame o Rio. E aí depois entrou a Hyundai, eles apostaram na gente também. É a camisa que marcou muito, porque Ame o Rio, a número 7, camisa bonita demais, que fez história. E eu me sinto um cara privilegiado por ter vestido essa camisa aí e fazer história num grande clube como o Fluminense.